Estamos ao vivo. Olá a todos, todas e todas. Meu nome é Thiago Arruda, eu sou assistente técnico de artes visuais pelo Centro Cultural Acesso e Glória, aqui de Vitória, no Espírito Santo. E hoje a gente começa mais um Arte da Palavra, né? A gente vai estar apresentando mais um Arte da Palavra no Circuito Oralidades, hoje com o poeta Daniel, do Ceará, né? É a nossa última live do ano. A gente está bem feliz com os resultados que as pessoas têm acompanhado, e muito feliz por estar, fechando esse ciclo aí com chave de ouro com o Daniel. Já conversei um pouquinho antes com ele, e já tive a oportunidade de escutar alguns poemas, alguns cordéis sendo recitados. Eu acho que vai ser fantástico. Então, seguindo a nossa dinâmica, vou fazer uma pequena apresentação sobre o Arte da Palavra, falar um pouquinho sobre o Daniel, e depois vem a apresentação com o Daniel. Então, vamos lá. O Arte da Palavra é um projeto do Sesc Nacional, que no seu quarto ano, que chega ao seu quarto ano, e esse ano é realizado em 24 estados, com mais de 40 artistas de todo o Brasil. Vale mencionar que é um circuito realizado de forma presencial e que está sendo adaptado para uma versão online por conta das restrições impostas pela pandemia. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o poeta Daniel. Então, seu nome de batismo é Daniel Gonçalves da Silva, conhecido como poeta Daniel. Foi no sul do Ceará, nascido dentre os encantos, que crescia ouvindo os cantos. Do ninho do sabiá, assim que raiava o dia, eu sentia a poesia, com toda a sua riqueza, nos versos que eu transcrevia, tudo aquilo que eu sentia, nos traços da natureza. Esses são os pequenos versinhos que o Daniel passa para a gente. Posso falar, poeta e cordelista, cearense, Daniel Gonçalves da Silva, poeta Daniel, nasceu em Assaré, no Ceará, no dia 15 de julho de 1986. Começou a escrever cordéis com 8 anos de idade e poemas na idade adulta. Aos 30 anos, publicou seu primeiro cordel, ainda que tivesse uma produção de vários cordéis prontos. Daniel tem publicado até agora 6 cordéis. Ao Meu Avô, de 2017, em homenagem ao seu avô Patativa do Assaré. O Mestre Expedito Celeiro, de 2018, em homenagem ao seu amigo Expedito Celeiro. Maria Antonieta, também de 2018, que relatando a respeito do preconceito, e O Santo e o Povo, de 2019, relatando a trajetória do Padre Cícero. Razão de Matuto, também de 2019, que é carregado de críticas sociais. E Azaré em Arte Couro, homenagem aos artesãos da sua cidade, todos publicados em parceria com o Sesc Crato e Secretaria de Cultura de Assaré. Em 2019, lançou seu primeiro livro, Sertão, Sertão, que é uma coletânea de poemas, cordéis e sonetos escritos durante sua vida. Seus cordéis foram lançados em eventos em praça pública e o poeta afirma, abre aspas, a Feira de Cordel é um dos lugares mais democráticos que conheço, fecha aspas. Assim, é viável lançar em praças, feiras livres, onde todos possam ter acesso à sua arte, ter acesso e assistam à sua arte. Seus poemas relatam a vida de um povo, seja relativa à alegria e às lutas contra a injustiça dos dias atuais. Seus poemas utilizam um sentimentalismo por diversas vezes mergulhados em uma nostalgia, que envolve dias atuais e momentos vividos de alegria do seu povo em tempos atrás. O poeta atualmente trabalha como radialista na rádio Patativa FM 105,9 e no Memorial Patativa de Assaré, onde relata a trajetória do poeta Patativa e o convívio com seu ilustre avô. Assim como ministra palestras a respeito do poeta Patativa, onde o mesmo faz uma viagem por toda a poesia nordestina, envolvendo a construção de poesia e cordéis e declarações suas e diversos poetas nordestinos, dentre eles os clássicos do poeta Patativa, A Mulher que Eu Mais Amei, Engenho de Ferro, Maria Gulora, Boi Zebu e as Formigas, Mãe Preta, dentre outros. Pelo fato da palestra no campo da poesia, ela abrange um público que varia, desde crianças, alunos, adultos e amantes, que já possuem uma atenção pela poesia. Aí o poeta afirma, quer conhecer poesia? Passe pelo meu torrão. Aqui um verso se cria, que nem a rama no chão. Quem não veio a Assaré pode até ter muita fé, mas na hora da subida vai moer arrependido por ter na terra esquecido um dos primores da vida. Senhoras e senhores,
Então é com muito prazer, com muita honra que o Centro Cultural Cesse Glória apresenta o poeta Daniel. Daniel, é com você, boa apresentação. Quero um chefe brasileiro, fiel, firme e justiceiro, capaz de nos proteger. Que do campo até a rua, o povo todo possua o direito de viver. Quero paz e liberdade, sossego e fraternidade na nossa pátria natal. Quero do campo ao deserto o operário liberto da exploração patronal. Quero ver do sol ao norte o nosso caboclo forte trocar a casa de palha por confortável guarida. Quero a terra dividida para quem nela trabalha. A fim do nosso progresso, quero apoio do Congresso sobre uma reforma agrária, que venha, por sua vez, libertar o camponês da situação precária. Finalmente, meus senhores, quero ouvir dentre os primores, debaixo do céu de anil, as mais sonorosas notas do canto dos patriotas, cantando a paz do Brasil. E é com essas estrofes que eu quero começar nossa tarde maravilhosa. É um prazer enorme estar com vocês nesse espaço do Arte da Palavra. Vamos fazer uma viagem, eu vou contar a história do meu saudoso avô Patativo do Assaré, essa figura ilustre que está aqui atrás de mim. Vou contar a história desse grande homem. E nessa viagem eu vou contar alguns poemas, casos e causos, cordéis, poesias, improvisos que aconteceram da sua vida e justificar também a grandiosidade desse grande homem, conhecido como Rei dos Poetas Populares. Antônio Gonçalves da Silva nasceu a 5 de março de 1909, em um sítio chamado Serra de Santana, que fica a 18 quilômetros da cidade de Assaré. Família bem complicada, ele era o segundo filho de uma família de 5 irmãos, com apenas uma irmã mulher. E a vida do poeta, como eu disse, foi bem complicada. Com 4 anos perdeu o primeiro olho por uma doença conhecida como dor d'óleo. Aos 8 perdeu o pai e teve que trabalhar na roça para sustentar os demais irmãos. E aos 12 frequentou a escola. Alguns mitos foram criados a respeito de Patativo do Assaré. Um deles, que ele era analfabeto. Patativo não era analfabeto. Ele sabia ler e escrever, porém, sua leitura foi pouca. Foram apenas 4 meses de escola. 6 meses, que foi de janeiro ao meio do ano, mas presencial deram apenas 4 meses de escola. Foi ali onde ele tomou conhecimento e um mundo novo abriu-se para ele. E ele leu os grandes poetas, comprovando realmente, tem uma escrita boa. Patativo teve 2 escritas. Uma quando ele enxergava, e após a cegueira tomar conta do segundo olho, já na velhice, ele continuou escrevendo só para autógrafos mesmo. Alguns fatores influenciaram na fama desse grande homem. Destacou-se por ser o maior poeta popular, como repentista, declamador, ator, compositor e poeta de bancada. O poeta de bancada é aquele que escreve para depois declamar. Patativo destacou-se muito nesse campo. Aos 16 anos de idade foi quando ele comprou a sua primeira viola. Ele vendeu uma ovelha para comprar a primeira viola e onde ele fez profissão como repentista pé de parede. Aqui no Nordeste, pé de parede, repentista pé de parede, é aquele repentista que na época do coronelismo, que os coronéis, os fazendeiros convidavam os repentistas para se apresentarem, eles iam e ficavam em um salão grande, sentado ao pé da parede, fazendo seus repentes, né? E daí surgiu o apelido pé de parede. Patativo foi. Ele era muito bom no repente. Para vocês terem uma ideia, certa feita, ele estava no Crato, declamando para um professor chamado Filgueira Sampaio. E naquela ocasião, quando ele saiu, um estudante viu ele declamando, e quando ele estava passando na praça, o estudante falou para um colega: olha, aquele rapaz ali é poeta. Aí um dos colegas foi e disse: só se for poeta tirando E. Na linguagem matuta, poeta se escreve P-U-E-T-A. Se tirasse o E, ficaria um palavrão. Ele ouviu quando o estudante falou aquilo, ele caminhou até lá e disse: falta em mim, você não bote, sou poeta de verdade. Eu tenho a capacidade de glosar em qualquer mote. Do berço trago meu dote, sou poeta de Assaré, trovador de muita fé na linguagem sertaneja. Tua mãe que talvez seja poeta tirando E. Casos como esses ganharam uma conotação e seu improviso foi ganhando fama também, né? Ele não tinha uma voz boa, não era uma voz comercial para ser um cantor, mas o seu repente, sem sombra de dúvidas, era impagável. Nessa linguagem matuta, como eu expliquei, do poeta tirando E, linguagem matuta é o que os estudiosos chamam de linguagem coloquial. É quando a gente pronuncia tudo no português
português errado, como se um analfabeto estivesse pronunciando. Eu vou declamar para vocês um poema que na década de 50 ele foi muito perseguido em função desses poemas, por utilizar essa linguagem coloquial. Ainda que ele soubesse escrever na linguagem erudita, mas ele gostava muito. Por exemplo, Maria Gulora é o que eu vou declamar agora. Agora imagina um matuto fazendo a narrativa, tem que ter o português errado. Porém, eles tinham uma justificativa muito contundente, que era a seguinte: corria o risco da linguagem se distorcer no decorrer dos anos, através desse português, se ele tomasse uma conotação grande. Agora eu vou declamar ele para vocês, na linguagem toda coloquial, e vocês vão compreender certamente. Faz um fundo melódico baixinho. Ele disse: vem cá, Maria Gulora, escuta que eu vou agora uma história te contar. É uma recordação dos dias da desilusão que faz a gente chorar. Eu ontem andei na vargem, não morri, mas porém quase enlouqueço de repente, quando meus olhos avistou a casa que tu morou quando nós éramos inocentes. Senti a aguda lembrança do tempo de nossa infância, de tanta variação, que brinquedinhos colosso, nossa vaquinha de osso abarrada no cordão. Eu fiquei em desatino, que parecia um menino pisando em riba de brasa, que até parece que eu via você, querida Maria, lá na janela da casa. Era ali que mais você brincava de se esconder por debaixo do giral. Era ali que o dia inteiro eu corria no terreiro em meu cavalo de pau. E quando a noite chegava, que a lua clareava, que brinquedinhos de amor. E quando raiava o dia, nós dois juntinhos corria para os canteiros de fulô. A rodear a calçada, já velha, desmantelada. Então se eu pensei ali, até na rede de chita, de tua boneca Rita, na sombra do tambori. Entrei na velha chupana, numa saudade tirana, e o coração a bater. Senti tamanha aflição, que me abracei com um pilão, pensando que era você, Patativa do Assaré. Poema maravilhoso, esse poema é intitulado Maria Gulora. Está vendo, todo declamado na linguagem coloquial, ou linguagem matuta, que é como nós nordestinos costumamos falar, e ela fica muito melódica, é um poema melódico com saudade de um matuto camponês. Patativa do Assaré soube como ninguém defender seu povo através de sua poesia. Esse é um poema que ele fez envolvendo o seu sentimentalismo, mas ele fez, a fama forte dele foi a crítica social, aquela crítica quando ele dizia sobre um prefeito, sobre um presidente, alguma coisa do tipo. O apelido Patativa foi porque em 1928 ele viajou para o Pará, lá ele se apresentou com José Carvalho de Brito, que era o repórter da cidade do Crato, e lá ele ganhou o apelido de Patativa. Patativa é um pássaro comum na nossa região, uma ave canora, e para diferenciar dos patativas que existiam na época, surgiu um patativa no Maranhão, um outro na Paraíba, para diferenciar ficou Patativa do Assaré, que era para quando ele fosse fazer o repente, a cantoria, sabe qual patativa que vai estar? Ele saiu do Assaré. Porém, o apelido só veio ficar forte quando um caso curioso aconteceu em nossa cidade, dele vir falar com o prefeito, e o prefeito não estava. E ele, por brincadeira, ele na praça, agora se coloca na condição de Patativa, 3 vezes a cavalo, 36 quilômetros, e o prefeito não estava, naquele sol quente do Nordeste. Aí, na terceira vez, ele com alguns amigos na praça, ele criou um mote chamado Prefeitura Sem Prefeito. Mote é um verso ou uma linha que alguém vai dizer, ou o poeta vai dizer, e ele tem que desenrolar uma rima, finalizando com aquele mote. Então, o mote era Prefeitura Sem Prefeito. Ele tinha que desenrolar uma rima, fazer uma rima, finalizado com aquilo. E ele disse: nessa vida traz e dura, tudo pode acontecer, muito breve há de se ver prefeito sem prefeitura. Vejo que alguém me censura e não fica satisfeito, porém eu ando sem jeito, sem esperança e sem fé. Estou vendo meu Assaré, prefeitura sem prefeito. Ainda que alguém me diga que viu um mudo falando, um elefante dançando do lombo de uma formiga, não me causará intriga, escutarei com respeito. Não mentiu esse sujeito, muito mais barbaridade é haver numa cidade prefeitura sem prefeito. Foi improvisando em cima desse mote, e o delegado da cidade era novo, mandou ele para a cadeia. Porém, ele só ficou uns 30 minutos preso. E naquela situação que ele estava,
O delegado não tinha argumento judicial para deixar ele detido. Teve que soltar. E tinha uma patativa, o pássaro patativa preso numa gaiola no corredor. Foi quando ele disse, se virou para o pássaro e de improviso ele disse: Patativa descontente nesta gaiola cativa, embora bem diferente, eu também sou patativa. Linda vizinha pequena, temos o mesmo desgosto. Sofremos da mesma pena, embora sentido oposto. Meu sofrer e teu penar clamam a divina lei. Tu presas para cantar, eu preso porque cantei. Essa poesia tomou uma conotação grande e o apelido de Patativa ficou forte. Desde aí que todos conhecem ele como Patativa do Assaré. Fez questão também de não mudar nunca esse nome, fez questão de morar sempre na cidade de Assaré. Outro caso curioso que fala-se na internet, que ele teve 7 ou 9 filhos. Foram 14 filhos. Pode usar isso como material de idade. Quando o Patativa faleceu, eu tinha 16 anos de idade e a família dele foram 14 filhos. Então, desses 14, 5 faleceram recém-nascidos, 2 faleceram adultos. E foi bem delicado para ele, foi um momento muito doloroso, porque um desses filhos cometeu suicídio. O outro foi uma filha que, aos 20 anos de idade, recusou-se a se alimentar porque a comida era ruim, foi uma época de revolução e seca. Então, para ele explicar para um repórter que ele nunca viu sobre o falecimento desses 2 filhos, era doloroso para ele. Por isso, dizer, Patativa, quantos filhos você teve? Ele dizia 7 filhos, 3 mulheres e 4 homens. Por isso que em muitas entrevistas ele falava isso, para não ter que prorrogar e bater naquela ferida que já era um tanto dolorosa para o poeta Patativa. Uma outra coisa que eu quero que vocês lembrem para sempre: poesia não é a mesma coisa que cordel. Os 2 são belíssimos, mas os 2 têm belezas diferentes. Poesia é um lirismo, envolve alguma crítica social. O cordel vai ser uma história narrada em rimas. E não que um seja menos que o outro, claro que não. Mas o cordel conta mais uma história. Eu vou declamar um poema de Patativa e um cordel de Patativa, vocês vão compreender certamente como que é cada um. Vou declamar agora para vocês um cordelzinho que ele fez A Mulher que Eu Mais Amei. E ele não contou para a gente quem era essa mulher, só no final do poema que ele disse. Faz a basezinha ali, canina. Ele se pensa assim: era o Monteiro prefeito, a mulher que eu mais amei. Linda e simpática do jeito que eu mesmo dizer não sei. Era bela, muito bela, modo de comparar com ela, outra coisa eu não arranjo. E com isso eu tenho dito, se um anjo é mesmo bonito, era o retrato de um anjo. Sei que alguém não me acredita, mas eu digo com razão. Foi a mulher mais bonita de riba do nosso chão. Era mesmo de encomenda. E do amor daquela prenda eu fui o merecedor. Era eu mesmo sozinho, dono daquele carinho, daquele anjo encantador. Era linda essa donzela, só eu vivia pensando. Quando eu olhava para ela, ela já estava me olhando. Modo de nós 2 conversar e o amor continuar. Quando eu não ia, ela vinha. Sempre um do outro bem perto, nosso amor estava tão certo que nem faca na bainha. E por sorte e por capricho, eu tinha prata, ouro e cobre. Dinheiro em mim era lixo em casa de gente pobre. Nós nunca perdíamos ato de cinema, de teatro, de drama, outra diversão. Não faltava coisa alguma. As notas eu tinha de ruma para nós andar de avião. Quando nós 2 se arrumava e saía passear, o povo todo arredava, mas de ver nós 2 passar, cada qual mais prazenteiro. Do povo do mundo inteiro, nós 2 éramos mais felizes. Vivia nas altas rodas e só trajava na moda dos modelos de Paris. Meu grande contentamento não podia haver maior. Os nossos 2 pensamentos pensavam uma coisa só: modo de gozar a minha vida perto daquela querida. Eu não poupava dinheiro. Tanta sorte nós tivemos que muitas viagens demos nas terras dos estrangeiros. E assim o tempo corria e o amor continuava. Onde eu tivesse, outro ia, aonde eu fosse, outro estava. Nas festas de posição das mais altas enguarpação, nunca faltava convite. Modo de dizer a verdade, a nossa felicidade já passava do limite. Era boa a nossa sorte, não mudava um segundo. Ninguém pensava na morte. O céu era aqui no mundo. Nas refeições nós comia das mais mil iguarias, sem falar de carne e arroz. E por isso muita gente
vivia rangindo os dentes com ciúme de nós dois. Foi uma vida badeja, a vida que eu desfrutei. Mas para quem tiver inveja da mulher que eu mais amei com tanta felicidade, eu vou dizer a verdade, pois não engana ninguém. Aquele anjinho risonho que eu vi foi durante um sonho. Mulher nunca me quis bem, a história não é verdade, todo sonho é mentiroso. Aquela felicidade, tanto luxo, tanto gozo, sem o menor sacrifício, foi negócio fictício, não foi coisa verdadeira. Fiquei dando um cavaco com esses alimentos fracos, só dá para sonhar besteira. De noite eu tinha jantado um mungunzá sem tempero e acordei alvoroçado, sem mulher e sem dinheiro. Ainda reparei bem, modo de ver se eu vi alguém por perto de minha rede, mas em vez de tudo aquilo, só ouvi cantando grilo nos buracos das paredes. Quando acordei, estava só, sem ter mulher do meu lado. Era muito mais pior que eu não tivesse sonhado. Quem já vai no fim da estrada, com essa perna quebrada, um sacrifício sem fim, sem cobre, doente e fraco, nem o sonho enchendo o saco, pior a quem já tá ruim. Tentativa do Assaré. Poema maravilhoso, cordelzinho maravilhoso, intitulado A Mulher que Eu Mais Amei. Todo na linguagem matuta, todo na linguagem coloquial, que era a linguagem que ele usava no dia a dia. Só uma água. Esse é um cordel. O cordel e a poesia têm valores diferentes, mas os dois são belíssimos. Quando o cordel chegou no Nordeste, ele veio de origem portuguesa. Quando ele chegou aqui, ele era utilizado para retratar as notícias. O que acontecia na região, nos vilarejos, era dito em cordel, que eram estrofes de 6 linhas, 6 versos, e contavam aquela história. A capa foi feita com a xilogravura. Era um pedaço de madeira, de imburana, que funcionava como carimbo. Daí surgiu o nome cordel, porque era vendido pendurado em cordas, nas feiras tradicionais, como é no Nordeste, no Ceará, Pernambuco, na Paraíba, Rio Grande do Norte, é comum essas feiras com as cordas penduradas. Daí que vem o nome cordel. E nós, poetas, nós pegamos isso, além das notícias, vamos para a nossa criatividade. É onde a gente narra muita coisa, muita crítica social. Uma dessas críticas sociais, aqui na nossa cidade, tem um amigo nosso, chamado Anacleto Dias, saudoso Anacleto Dias, um grande repentista e poeta também, né? Era um boêmio, um grande boêmio. E ele tentou se aposentar quando chegou à sua idade e não conseguiu. O tabelião pediu uma coisa, pediu outro documento. Quando o meu avô Patativa ouviu o jornal e foi investigar a respeito, descobriu que era o governo que implicava na aposentadoria para que menos pessoas se aposentando, melhor seria para eles. E daí ele criou algo que parece com o cordel, que na realidade é uma poesia, que é uma crítica social intitulada Aposentadoria de Mané do Riachão. Quer dizer, ele pegou simbolicamente, ele criou um personagem, fez a crítica social parecida com o cordel e ficou belíssimo. Eu vou declamar ele para vocês entenderem. Que é outro fator genial de Patativa do Assaré. É pegar em uma rima só, em uma história só, e agradar todos os públicos. Ele agrada, se eu declamar ele na praça é engraçada, se eu declamar ele numa escola literária é engraçada, tem um conhecimento, tem um valor, é engraçado, mas tem uma crítica social forte para a gente analisar e refletir a respeito. E ele disse bem assim: seu moço, fique ciente de tudo que eu vou contar. Sou um pobre penitente, nasci no dia do azar. Por capricho eu vim ao mundo, perto de um riacho fundo, no mais feio Grampião. E como ali fui nascido, fiquei sendo conhecido por Mané do Riachão. Passei a vida penando no mais cruel padecer, como um trator trabalhando por filizar comigo. A minha sorte é trucida, para melhorar a minha vida. Já rezei e fiz promessa, mas isso tudo é tolice. Uma cigana me disse que eu nasci e foi de travessa. Sofrendo grande canseira, virei bola de biar, trabalhando na carreira daqui para ali para acolá. Fui eterno criado, sempre fazendo mandado, ajudando os homens ricos. Eu andei de grau em grau, tá igual um pica-pau, caçando broco e angico. Sempre entrando pelo cano, sem poder mais trabalhar. Com 67 anos, percurei me aposentar. Fui bater lá no escritório, depois fui no cartório, porém de nada valeu. Veja o que foi, cidadão, que aquele tabelião achou de falar para eu.
Me disse aquele escrivão franzindo o couro da testa: seu Mané do Riachão, esses seus papéis não prestam. Isso aqui não vale nada. Quem fez essa papelada era um cabra vagabundo. Para fazer seu aposento tem que trazer documento lá do começo do mundo. E me disse que só dava para fazer meu aposento com coisa que eu só achava no Antigo Testamento. Eu que estava prazenteiro, modo de receber dinheiro, me disse aquele escrivão que precisava do nome e também do sobrenome, deve ser o maridadão. E além da identidade, deve ser o maridadão, nome da universidade onde estudou Salomão. E outras coisas custosas, mais custosas e cabulosas, que nesse mundo revela as escrituras sagradas, quarto dentro da queixada que Sansão brigou com ela. Com manobra e mais manobra para poder me aposentar, levar o nome da cobra que mandou Eva pecar. E além de tanto fuxico, o registro e o currículo de Nabucodonosor, dizer onde ele morreu, onde foi que ele nasceu e onde se batizou. Veja, moço, que caipora, veja que grande novela, e a pior de todas elas o senhor vai ver agora. Para que eu me aposentasse, disse que eu também levasse terra de cada cratera do vulcão dos estrangeiros e o nome do vaqueiro que amansou a besta fera. Escutei achando rico a natureza fraca e ele olhando para mim com os olhos de jararaca, disse: a coisa aqui é braba, precisa que você saiba que eu aqui sou escrivão, ou estas coisas apresenta, ou você não se aposenta, seu Mané do Riachão. Veja, moço, grande horror, sei que vou morrer depressa, bem que a cigana falou que eu nasci foi de travessa, cheio de necessidade, vou viver da caridade, uma esmola, cidadão. Lhe peço no santo nome, não deixe morrer de fome, o Mané do Riachão, Patativa do Assaré. A crítica social de Patativa do Assaré, tá vendo? Uma história, parece um cordel, tem a mesma temática, mas é um poema, muito bem feito, por sinal. Voltando à sua vida no seu cotidiano, Patativa casou-se no dia 6 de janeiro de 1936 com Belarmina Paz Cidrão, que carinhosamente ele chamava de Belinha. A característica de Patativa, o seu chapéu, o seu óculos, o seu aparelho, era tudo automático. O chapéu por causa do sol, que era muito quente no Nordeste, no nosso Nordeste. O óculos por causa do olho, que era sempre fechado. E o aparelho auditivo ele ouvia só com o auxílio do aparelho. Era um homem extremamente feliz, ele dizia que era muito feliz. Até uma vez um repórter brincou para ele e disse: Patativa, você não se sente mal por ser cego do olho? Ele era cego do olho direito, ele disse: perdi meu olho direito, ficando assim perfeito, sem ver os belos clarões, mas logo eu me conformei, pois eu vi que assim fiquei parecido com Camões. Que Luís de Camões também cego de um olho. Curiosamente, Luís de Camões, Luís Gonzaga, Virgulino Ferreira Lampião, Patativa do Assaré, todos cegos do mesmo olho. Patativa do Assaré destacou-se por outro fator essencial. Ele dizia para a gente, né, ele disse para mim algumas vezes, que o poeta não pode ter memória de peixe, ele tem que saber declamar e tem que ter alguns poemas armazenados em sua cabeça. Eu tenho alguns declamados e gravados na minha cabeça. Patativa do Assaré teve 600 poemas criados entre casos, poemas e cordéis. E nisso ele tinha todos os 600 guardados na sua mente. Era um fator assim extraordinário. Ele nasceu com a memória privilegiada. E na velhice, quando ele foi cegando do olho esquerdo, ele observou que não iria mais poder escrever. E para isso ele decorou os restantes dos poemas que ele tinha. Foi aperfeiçoando. Todos os dias ele criava, todos os instantes ele declamava alguma coisa. Patativa Literário publicou 7 livros, sendo inspiração nordestina o seu primeiro livro, que foi publicado em 1956. Dos seus poemas tomaram uma conotação maior. José Arraes foi quem incentivou para a publicação desse livro. E ele publicou aquele livro maravilhoso, no qual foi um divisor de mares para a Patativa do Assaré. Muita gente acha que foi fácil para ele, não foi. Naquela época, de 56 até 60, ele publicou o livro, ele ia para o Crato, onde ele se apresentava aos domingos na rádio, e na segunda-feira ia vender na Feira Livre os seus livros. Porém, dentre as suas obras, tem um dos poemas que eu considero particularmente um dos mais belos. É uma crítica social que onde eu enquadro perfeitamente a questão de defender um povo, de defender uma classe.
Na época do coronelismo aqui no Nordeste, eu vou explicar o poema e vou declamar para vocês entenderem melhor. Quando o coronelismo era forte aqui no Nordeste, os coronéis tinham o hábito de casar com mulheres bem mais jovens e geralmente mulheres de pele clara. E os filhos eram cuidados por uma senhora de idade, mas uma senhora de cor, uma senhora negra. E ele fez um poema intitulado Mãe Preta, no qual ele relata, é uma narrativa, é uma criança narrando, já adulta, né, narrando uma mãe que ele teve, uma dessas senhoras que cuidou dele. E quando ele coloca uma senhora dessa que cuidou dele no nível de mãe, e banindo qualquer tipo de preconceito, de racismo, qualquer coisa desse gênero. Foi um poema muito forte, foi perseguido na época da ditadura por conta dele, muitas vezes politicamente por conta desse poema. Usa um linguajar totalmente nordestino, mas é um poema no qual ele consegue defender muito bem o seu povo. E é um dos mais bonitos. E aí o poema diz o seguinte: o coração do inocente é como a terra estrumada, que a gente planta a semente e a mesma nasce corada, nutrida e muito viçosa. Na nossa infância ditosa, quando o amor e a simpatia tomam conta da criança, esta saudosa lembrança vai bater na cova fria. Quem pela infância passou, o meu dito considera. Eu quero com grande amor dizer Mãe Preta quem era. Mãe Preta dava impressão das noites de escuridão com seu digrume profundo, escondendo seus planetas. Foi ela a preta mais preta das pretas que eu vi no mundo. Mas, porém, sua arma pura era branca como a aurora. E tinha doce ternura da Virgem Nossa Senhora. Assim que raiava o dia, pra minha rede ela ia, dizendo palavras belas. Pra cozinha me levava e um cafezinho eu tomava, sentado no colo dela. Por isso eu não tinha medo, sempre brincando eu vivia, mexendo nos meus brinquedos e fazendo estripulia. Dentro da nossa morada, pra mim não faltava nada, o meu mundo era Mãe Preta. Foi ela quem me ensinou muitas cantigas de amor e brincar de carrapeta. Se às vezes eu brincando tava de barbuleta pegar, enraivecido ficava, impaciente a chorar, ela com muita alegria, com certo jeito fazia, com carinho, muito amor, apanhava as borboletas. Foi ela uma santa preta que o mundo de Deus criou. Quando vinha a noite escura, com seu negrume sem fim, ela com muita ternura vinha para perto de mim. Umas coisas cochichava e depois que me beijava, me levava para dormida sobre seus braços lustrosos. Aquilo sim era gozo, aquilo sim era vida. E depois de me deitar na minha pequena rede, balançava devagar para não bater na parede, cantando esses lindos versos, que em todo o nosso universo, outro mais belo eu não vi. Enquanto ela balançava e esses versinhos cantava, eu procurava dormir. Dorme, dorme, meu menino, já chegou a escuridão, a trevada noite escura está cheia de papão. No teu sono terá beijos da rosa e do bulgari, e os espíritos benfacejos te defendem do saci. Dorme, dorme, meu menino, já chegou a escuridão, a trevada noite escura está cheia de papão. Dorme o teu sono inocente com Jesus e com Maria, até chega novamente o clarão de um novo dia. Escutando com respeito esses versos pequeninos, eu sentia no meu peito tudo quanto era divino. Nem toada sertaneja, nem os benditos da igreja, nem os toques da retreta ficaram em mim gravados como esses versos cantados por minha boa Mãe Preta. Porém eu, ainda menino, que nem sabia pecar, os espinhos do destino começaram a me furar. Mãe Preta, que era contente, estava muito diferente, perguntei o que ela tinha, e quando ela olhou para eu, 2 pingos de água correu dos olhos da coitadinha. Daquele dia pra cá, minha amorosa Mãe Preta,
não pôde mais me ajudar nas pegas de borboleta, sem prazer, sem alegria, passava a noite e a noite inteira, sem achar consolação, em riba do seu colchão, de folha de bananeira, quando ela para mim olhava, com um olhar de desgosto, e a minha mão apertava, que o pranto banhava o rosto, devido ao seu sofrimento, dentro daquele aposento onde mãe preta vivia, me proibiram de entrar, pro modo de não magoar as dores que a pobre sentia. Eu mesmo dizer não sei qual foi a surpresa minha, quando um dia eu acordei, bem cedo, de manhãzinha, entrei na sala e dei fé, que uma gote de mulher estava rezando oração, e vi mãe preta vestida, numa roupona comprida, arva da cor de algodão, sentindo no peito um cansaço. Depois os homens chegaram, levantaram ela no braço e numa rede botaram. A rede estava amarrada numa peça preparada, de madeira bem polida, e naquela mesma hora levaram de estrada fora minha mãe preta querida. Mamãe, com muito carinho, chorando, um beijo me deu e me disse: meu filhinho, sua mãe preta morreu. E outras coisas me dizendo, senti meu corpo tremendo, me considerei um réu, sem consolo, sem prazer, com vontade de morrer, para ver mãe preta do céu. Matatena do Açaí. Poema belíssimo, intitulado Mãe Preta, que ele coloca numa temática só o preconceito que existia, o coronelismo e aquele machismo, aquele autoritarismo que existia. Vamos lá.